Quem ganha com a manutenção do sistema carcerário como está é o PCC, é o Comando Vermelho, são as facções criminosas. O que eu acho curioso é que aqueles que defendem a família querem proibir que essas pessoas visitem as suas famílias. Bom, defesa da família significa defender também a ressocialização. A harmonia de poderes não quer dizer submissão. A harmonia dos poderes não quer dizer que um deve prevalecer sobre o outro sem que haja uma compreensão jurídica dos assuntos. De toda a dívida que Minas tem, você citou o número, essa dívida, um terço dela foi contraída na atual gestão do governador Romeu Zema. É importante dizer que essa regularidade fiscal momentânea que o governo de Minas tem se dá pelo fato de que o governo de Minas não paga a dívida com a União. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, para você que nos acompanha aqui em O Tempo, em todas as nossas plataformas. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, e hoje a gente vai entrevistar o deputado federal Odair Cunha, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Líder, muito obrigada por ter vindo até a nossa redação aqui em Brasília conversar com a gente. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, é uma alegria estar aqui com vocês. É uma oportunidade de a gente falar um pouco desse trabalho que estamos realizando aqui em Brasília. Líder, para começar, não tem como o assunto ser diferente. A gente está acompanhando todo esse desastre no Rio Grande do Sul e, recentemente, lá no Rio Grande do Sul, o presidente Lula falou sobre a questão do orçamento, né, de guerra para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Também falou sobre essa necessidade de enviar emendas para a região, né, para poder ajudar a região. Como que está essa negociação? As lideranças já se reuniram para tentar organizar esse orçamento, esse trabalho? Nós teremos reuniões do Colégio de Líderes aqui na Câmara dos Deputados para tratar do conjunto de iniciativas que podemos desenvolver no sentido de enfrentar esse momento que o Rio Grande do Sul está vivendo. É importante dizer que, do ponto de vista emergencial, o que precisa ser feito é salvar vidas, e há uma articulação gigantesca do governo federal com o governo do estado, com os governos municipais para esse enfrentamento imediato. Eu penso que a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso Nacional como um todo, portanto, pode e deve contribuir com medidas estruturais. E, obviamente, essa é uma oportunidade que nós podemos debater com mais profundidade esse tema. Na verdade, que está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul, mas ocorre em outras regiões do Brasil, em outros momentos. Portanto, é um tema que nós precisamos tratar, essa questão, por exemplo, do enfrentamento à crise climática. Isso traz consequências graves Brasil afora. Vai ter alguma orientação para a bancada do PT, ou seja, ali também para esses partidos que compõem a base do governo, para enviar essas emendas para o estado do Rio Grande do Sul? Há prioridade na liberação dessas emendas para os parlamentares que quiserem colocar esses recursos. É importante dizer que a deputada Maria do Rosário, a deputada Reginete Bispo e a deputada Denise Pessoa, que são deputadas do Partido dos Trabalhadores, já haviam colocado recursos para contenção de cheias, para o enfrentamento de crises geológicas, de forma que este enfrentamento precisa ser ampliado. E é por isso que haverá oportunidade de parlamentares que quiserem designar as suas emendas para essas atividades. Em relação a esse orçamento chamado orçamento de guerra, tem a previsão, vocês vão começar a discutir agora uma possível votação disso durante essa semana? Isso ainda está numa fase inicial de debate no Colégio de Líderes. Agora, obviamente, não faltará esforço do Congresso Nacional e do governo do presidente Lula no sentido de viabilizar o que precisa ser viabilizado para a recuperação e reconstrução do Rio Grande do Sul. Importa dizer que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais devem à União, o que reforça a oportunidade de nós discutirmos o endividamento dos estados. Este é um tema que precisa ser tratado também.
Aproveitando que o senhor já adiantou sobre essa questão da dívida dos estados, né? A gente sabe que Minas Gerais hoje é um dos estados também que mais devem à União, aí 165 bilhões de reais, já chegou nesse patamar. E a gente tem visto tanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentando entrar num consenso. Teve algum tipo de andamento em relação a essa proposta? Porque teve aquela proposta apresentada anteriormente, né, relacionada ao investimento na área de educação técnica, mas dizem que iriam fazer novos ajustes, federalização de estatais, enfim. Como que está essa conversa? Teve alguma indicação de Haddad que esse novo plano deve ser apresentado em breve? A questão central agora não é nem o ministro Haddad. O que está posto é já uma proposta colocada à mesa do presidente Rodrigo Pacheco. Nossa expectativa é que o presidente possa logo, portanto, fazer uma apresentação de um texto que será feito a partir do diálogo com as lideranças do Congresso Nacional. E este evento do Rio Grande do Sul, é claro que acelera a necessidade de nós fazermos um debate, em especial para os estados que têm um grande nível de endividamento e, neste caso, está em estado de calamidade. É claro que deve haver uma suspensão do pagamento da dívida para um estado que está, notoriamente, em estado de calamidade pública. O caso de Minas Gerais, o fato é que, de toda a dívida que Minas tem, você citou o número, essa dívida, um terço dela foi contraída na atual gestão do governador Romeu Zema. Portanto, ele governou esse período todo com os recursos da União. É importante dizer que essa regularidade fiscal momentânea que o governo de Minas tem se dá pelo fato de que o governo de Minas não paga a dívida com a União. É claro, esta dívida é uma dívida insuportável. Não é possível ter regularidade no fluxo financeiro do Estado com o pagamento dessa dívida. Portanto, nós precisamos criar uma nova indexação para essa dívida, criar as condições para que haja uma amortização efetiva dessa dívida e garantir, portanto, que o Estado saia da situação de insolvência. Você acha que até no primeiro semestre vai ter um acordo ali entre as lideranças para que esse tema seja votado, já que a gente está no ano de eleições, né? Calendário mais apertado? Nós precisamos votar, na minha opinião, ainda no mês de maio, um texto na Câmara e no Senado Federal que seja fruto dessa pactuação nacional de estados, municípios, entre as forças políticas do Congresso Nacional, deputados e senadores, para viabilizar essa aprovação, e eu acredito que nós podemos fazê-lo ainda em maio. Perfeito, líder. Agora, essa semana é uma semana também desafiadora para o governo, no sentido, já tem essa questão de mudanças climáticas, né, relacionada ao Rio Grande do Sul, mas já estava previsto uma sessão do Congresso Nacional, e aí tem temas de interesse do governo, como, por exemplo, a questão de 5,6 bilhões, né, desse veto a essas emendas de comissão, e também o PL das saidinhas. Ali, para as emendas, a gente sabe que tem uma negociação relacionada ao DPVAT e tudo, mas como que está essa preparação? Porque o Centrão, a oposição, já dizem que deve ter uma derrota do governo, né? Como vocês estão aí negociando isso? É importante dizer que o governo está sempre disposto a buscar um entendimento com as forças políticas do Congresso Nacional. O líder Randolph já agendou reuniões para amanhã, na terça-feira, portanto, uma reunião com os líderes do Congresso Nacional, Câmara e Senado, para nós produzirmos um acordo daquilo que deve ser mantido no texto e, obviamente, diante de todos os vetos que nós vamos ter que analisar. Esta questão específica do veto em relação ao orçamento de 5,6 bi, é bom dizer que este volume de recursos que foi vetado é um volume acima do que foi acordado com as lideranças partidárias. Por isso o governo do presidente Lula vetou. O que deve haver é um remanejamento dos recursos que não foram vetados. Na nossa opinião, se o veto for derrubado, será uma medida inócua, porque o governo pode fazer contingenciamento desses recursos, pois não há previsão de receita capaz de suportar essa despesa adicional. Essa é a razão específica deste veto, por exemplo.
PL das saidinhas, a derrota já é dada como certa. A gente sabe que foi um projeto que ele foi amplamente apoiado, né, no Congresso. Primeiro eu preciso dizer que esse projeto, primeiro, ele não tratava da questão das saidinhas. Ele tratava do uso das tornozeleiras. E esse projeto está essencialmente mantido, mais rigor no uso da tornozeleira, em especial para aqueles que estão no regime aberto. Agora, do ponto de vista das saidinhas, o único veto que o presidente Lula colocou foi o impedir que as pessoas que estão apenadas possam sair para visitar seus familiares em datas específicas. O que eu acho curioso é que aqueles que defendem a família querem proibir, num dos países que tem a maior população carcerária do mundo, querem proibir que essas pessoas visitem as suas famílias. Bom, defesa da família significa defender também a ressocialização, significa defender também que as pessoas podem, no processo de cura, de ressocialização, elas podem buscar um apoio nas suas famílias. E é lamentável que o Congresso, e muitas vezes, setores do Congresso Nacional e parte da sociedade brasileira não compreenda do que nós estamos falando. Infelizmente, as cadeias no Brasil, os presídios, se tornaram escolas do crime. Manter as pessoas presas significa mantê-las sob um regime que vai viabilizar o fortalecimento do crime organizado. Quem ganha com a manutenção do sistema carcerário como está é o PCC, é o Comando Vermelho, são as facções criminosas. Nós precisamos garantir ressocialização. E a família é um espaço importante de ressocialização. Impedir que as pessoas possam visitar as suas famílias significa submetê-las a um processo de aprendizado do crime, o que nós, obviamente, não queremos, por isso o presidente Lula vetou esse tema. Agora, é importante dizer também que pessoas que cometem crime hediondo, pessoas que cometem homicídio, elas não foram e não serão beneficiadas pela saidinha. Crimes contra a vida, você já tem uma regra que proíbe. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio, cometidos por pessoas que estão em processo de ressocialização. Eu espero que a sociedade brasileira e o Congresso Nacional se debruce de maneira coerente sobre o que nós estamos a votar essa semana. Agora, líder, a gente viu nas últimas semanas, né? Na realidade, a gente sabe que tem essa constante crise entre os poderes, tudo faz parte ali, né, da questão da democracia e tudo, da relação entre os poderes, mas a gente viu o tom subir um pouco entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Queria saber o que deu... Tá dando certo essa comunicação do governo com a Câmara? O que deu errado para ter esse atrito, assim? Foi porque talvez Lira estava pedindo demais com a saída de Nízia Trindade e Alexandre Padilha? Queria que o senhor comentasse sobre isso, né? O que estava dando errado ali nessa comunicação? É sempre um processo de diálogo permanente. Nós temos clareza que o Congresso Nacional tem um perfil e um projeto que muitas vezes vai de encontro com o que pensa o Poder Executivo. Isso, às vezes, gera algum tipo de atrito. É natural que ocorra, mas cada poder tem suas prerrogativas, cada poder tem seu papel constitucional e fundamentalmente, o mais importante é que nós temos uma harmonia e uma ação integrada naquilo que é essencial. O presidente Lula, por exemplo, levou os dois presidentes da Câmara e do Senado Federal na Assembleia da ONU para demonstrar ao mundo que no Brasil você tem responsabilidade institucional, você tem, no que é central, ação integrada. O presidente Lula foi junto com o presidente Pacheco
e o presidente Arthur Lira foram, junto com o presidente Lula, lá visitar o desastre que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma ação integrada e esse episódio específico entre os dois, na minha opinião, já está superado, na medida em que nós temos outros canais de interlocução também do governo com o Congresso Nacional. O líder do governo, José Guimarães, tem uma agenda intensa e permanente com o presidente Arthur Lira, de forma que, na nossa compreensão, este tema não prejudica o principal. O principal é voltar aos assuntos de interesse do governo. Acho que essas crises constantes assim, com a Câmara, talvez seria também porque, num primeiro ano, o governo teve que ceder para ter governabilidade ao Centrão e agora as coisas mudaram um pouco? Não, eu penso que as pessoas que os diversos partidos apresentaram para compor o governo do presidente Lula têm cumprido o seu papel institucional nos seus ministérios, desenvolvido um bom trabalho e é parte do processo democrático que haja debate em torno de temas que importam o Brasil. Por exemplo, as emendas que o Congresso destina para aqui, para ali, para esse, para aquele projeto, são temas que interessam ao conjunto dos municípios. Os textos que nós votamos e aprovamos ou rejeitamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal são textos de lei que interferem no cotidiano da vida das pessoas. Então, obviamente, esses assuntos de repercussão nacional estão sempre na ordem do dia e, às vezes, olhar diferente para o mesmo assunto, cada um enxerga de um ponto de vista e isso acaba, às vezes, gerando algum debate, mas nada que impeça o avanço das agendas fundamentais para o Brasil. Agora, a desoneração da folha de pagamento. O Congresso havia decidido, no primeiro momento, manter a desoneração. O presidente vetou, o Congresso derrubou o veto. Agora o governo judicializou a questão, da desoneração da folha de pagamento. Foi o caminho mais correto a ser adotado pelo governo em relação a esse tema? Não, primeiro é importante dizer que o governo editou uma medida provisória para submeter este tema novamente ao Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional, portanto, rejeita a medida provisória, o governo não teve outra alternativa que não judicializar. Então, o primeiro movimento do governo foi no sentido do Congresso Nacional. Agora, a harmonia de poderes não quer dizer submissão. A harmonia dos poderes não quer dizer que um deve prevalecer sobre o outro sem que haja uma compreensão jurídica dos assuntos. Neste tema da desoneração especificamente, tanto dos municípios como dos 17 setores, o Congresso Nacional teve um entendimento e o Executivo o tempo inteiro veio dizendo que não há previsão orçamentária para suportar esta despesa tributária. Porque quando você faz uma desoneração, você imputa um gasto tributário. E este gasto tributário precisa ter a receita adequada para este gasto. Então, como não houve essa previsão, e quem tem a obrigação de fazer isso em primeiro momento é o Executivo, e ele não identificou recursos necessários para esta despesa tributária, não restou outra alternativa para o Executivo, neste momento, que não a judicialização. Mas me parece que o ministro Haddad está aberto a buscar entendimentos para criar uma espécie de saída progressiva deste regime, na medida em que possa garantir um equilíbrio das contas públicas. Acha que isso vai ser mais um capítulo de tensão entre os poderes em relação a esse tema? Que já chegou a ser um pouquinho na semana passada. Já chegou a ser. É um tema de tensão que existe não só agora, mas já há um tempo. Mas pode atrapalhar daqui para frente? Não, eu acredito que cada coisa no seu tempo, cada problema no seu lugar. Não atrapalha, isso, na minha opinião, não contamina os outros assuntos. Este é um assunto que precisa ser enfrentado e está sendo enfrentado. E a gente sabe que essa da desoneração e vários outros temas também, elas vão muito em torno daquele déficit
fiscal zero, né, que o ministro Fernando Haddad colocou para esse ano, inclusive que já chegou a ser criticado por membros do PT, como, por exemplo, a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. E eu queria saber do senhor o seguinte: a bancada do PT está apoiando essas medidas econômicas que são lideradas por Fernando Haddad, ou ainda há esse desencontro de ideias dentro do próprio partido? Há um espaço democrático de debate permanente. Agora, a proposta enviada ao Congresso Nacional, ela é escrita pelo ministro da Fazenda, mas ela é homologada e submetida pelo presidente da República ao Congresso Nacional. Portanto, a proposta do Fernando Haddad é a proposta do Lula. É claro que não há posições rígidas. É preciso ter clareza que o que importa é que haja previsibilidade do comportamento da dívida pública brasileira. A votação do novo regime fiscal foi fundamental para isso. O estabelecimento de uma meta é importante para sinalizar para o mundo que o Brasil tem responsabilidade fiscal, tem responsabilidade com as contas públicas. E é exatamente por isso que todas as agências de risco do mundo melhoram as notas do Brasil, diante do compromisso do presidente Lula, do compromisso do ministro Fernando Haddad. E é claro que a bancada do Partido dos Trabalhadores é a principal bancada de apoio ao governo do presidente Lula. Isso não significa dizer que se pense todo mundo igual o tempo inteiro. Há um espaço de debate, há um espaço de entendimento. Agora, é claro que a bancada apoia 100% as ações do governo do presidente Lula, portanto, inclusive a agenda econômica. Agora, um outro ponto que também tem causado muita polêmica é esse pacote aí anti-STF, vou chamar assim, que prevê tem vários projetos que prevê, por exemplo, fim de decisões monocráticas dos ministros, limitação do tempo de mandato ali deles, operações da PF, seja no Senado ou na Câmara, com autorização da mesa diretora. A bancada o senhor já tem algum tipo de orientação para a bancada em relação a esses temas? Como que tá? Esse é um tema ainda muito em fase inicial de debate. O presidente Arthur Lira vai constituir um grupo de trabalho e é importante que a gente analise o texto do grupo de trabalho, porque tem um conjunto de ideias. Nós não sabemos quais ideias serão submetidas ao plenário da Câmara e quais serão as consequências dessas ideias. É importante dizer que é preciso que haja um tempo para análise do que vai ser debatido no grupo de trabalho e só a partir daí a bancada vai se reunir e decidir como nós vamos nos posicionar. Por hora, Por hora não há nenhuma, eu vou dizer assim, uma tendência de apoiar esta ou aquela ideia ou de não apoiar nenhuma delas. Nós vamos constituir o grupo de trabalho e, a partir da análise do grupo de trabalho, nós vamos decidir o que faremos. Eleições este ano, qual que vai ser a participação do presidente Lula? E aí eu vou ampliar um pouquinho mais, que a gente está falando de Minas Gerais, sou deputado federal por Minas Gerais. A gente tem ali em BH, por exemplo, o nome de Rogério Correia, né, colega da Câmara do senhor, como pré-candidato ali na disputa capital mineira. Como que está essa organização para o presidente Lula participar nas eleições deste ano? E o principal desafio das eleições deste ano continua sendo ali essa polarização com a direita? O presidente Lula é o principal cabo eleitoral. É claro que ele vai se dividir entre a tarefa de governar, coordenar as ações do governo federal Brasil afora, ele é o presidente da República, mas, obviamente, na medida em que for possível, a bancada, o partido, os candidatos querem e gostariam da participação do presidente. Nós temos no Partido dos Trabalhadores a constituição de um grupo de trabalho eleitoral que dialoga e cuida do lançamento, da organização e acompanha a campanha municipal nos municípios com mais de 100 mil eleitores. É uma tarefa hercúlea. Isso é coordenado pelo senador Humberto Costa, senador de Pernambuco, e ele tem levado
às instâncias partidárias e aos líderes do PT, portanto, inclusive ao presidente Lula, como está o mapa das candidaturas do partido. Nós, em Minas Gerais, estamos nos organizando para lançarmos candidatos no maior número de cidades possível. É claro, Qual é o número? Vamos dialogando para lançar. Eu não tenho aqui o número exato ainda, porque, na verdade, nós estamos num processo ainda de negociação. Primeiro, nós somos uma federação. Temos que dialogar com o PV e com o PCdoB para estabelecer os nossos candidatos. Nós estamos, nesse momento, homologando as candidaturas do Partido dos Trabalhadores. Temos reuniões da Executiva Nacional para homologar as candidaturas em cidades com mais de 100 mil eleitores. Portanto, esse processo está sendo em curso, mas nós estamos fazendo um esforço para lançar no maior número de cidades possíveis. E, obviamente, num segundo momento, dialogando também com as forças que apoiam o presidente Lula. As forças que apoiam o governo do presidente Lula aqui no Congresso Nacional, que participaram da eleição e o apoiam aqui no Congresso Nacional, merecem também a consideração na medida em que nos procuram e dialogam com o partido no Estado e aqui nacionalmente. Deputado, para finalizar, aproveitando aí o que o senhor já citou sobre as eleições e tudo, tem uma crítica ao PT e ao presidente Lula de forma geral, que foi mais externalizada no último dia 1º de maio, sobre essa capacidade de se comunicar novamente com a militância, com a base. Lá no ato do dia 1º de maio, a gente viu o presidente reclamando ali de um esvaziamento daquele ato lá em São Paulo e tudo, e se veio à tona como que o PT vai conversar de novo com essa militância, com essa base. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, vocês também avaliam dentro do PT que hoje tem essa dificuldade, tem alguma estratégia para se aproximar mais novamente dessa militância ali, desses sindicatos, movimentos sociais? Qual é a avaliação do senhor, sua visão sobre isso? Eu acredito que nós não podemos pegar o ato de 1º de maio como uma referência absoluta, porque tem outras questões que têm a ver com a mobilização do ato, que identificou problemas que o presidente Lula verbalizou. Nós temos buscado um diálogo permanente com as forças populares, com os movimentos sociais. O PT é um partido capilarizado, tem presença nacional, tem representação institucional, tem diretórios organizados Brasil afora que dialogam com os movimentos sociais e, obviamente, é sempre importante, necessário que esses canais de diálogo, de interação estejam sempre ativados. Líder, muito obrigada por ter vindo até aqui na nossa redação, enfim, ter topado conversar conosco. E eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Bom, e mais detalhes dessa entrevista com o deputado federal Odair Cunha, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, você pode conferir em todas as nossas plataformas e também toda a nossa cobertura aqui em Brasília em otempo.com.br. Até mais.